Coisa, mas eu sei que está aí e sei que é sentir muito sono. Por isso vai estar sendo feito já um café lá para a gente injetar cafeína na veia mesmo, não é para tomar cafezinho, é para injetar cafeína mesmo, para conseguir ficar acordado, tá? E vai ter os biscoitinhos também, daqui a pouco vai ser providenciado isso aí, tá bom? Então, pastor Tiago Titilo, pode vir? Vamos orar só para enquanto ele sobe aqui para iniciar mais esse segundo período de nossa palestra. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado pela primeira palestra, obrigado pelo almoço, muito obrigado por isso nos deu comida, obrigado porque tivemos mais alimento. Obrigado também porque agora temos a oportunidade de receber também alimento, mesmo sendo um alimento histórico, mas também que contém muito de sua palavra e coisas que podem e vão nos edificar. Use teu filho, pois ele depende também de ti, em todas as circunstâncias, em todos os aspectos, e nos abençoe, ilumine o nosso coração, porque sem essa tua iluminação nós não vamos entender, ou se entendermos não vai ser edificante para nós. Então nos ajude, Pai. Aqueça o nosso coração para que possamos entender mais da história da tua igreja que somos nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Guilherme. Boa tarde, meus irmãos. Tudo na paz? Graças a Deus, né? Uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde e ter o privilégio de conhecer novas pessoas da mesma família, a família de Deus. A proposta é que falemos sobre o ensino religioso da igreja desde o período pós-apostólico, ou seja, aqueles líderes da igreja que vieram logo após os apóstolos até o período da Reforma Protestante, em especial as figuras de Martinho Lutero, Filipe Melanchthon e João Calvino. Eu vou pedir para passar o primeiro slide, onde eu trago o roteiro, pode passar o roteiro todo, o roteiro daquilo que nós falaremos. Antes disso, eu quero agradecer à Igreja do Nazareno, localizada aqui, o irmão Guilherme, o pastor da igreja, pelo privilégio que tenho de estar com os irmãos aqui nesta tarde. Agradeço o convite, sinto-me muito honrado com este privilégio de poder estar aqui. Nós vamos seguir este roteiro, né? Primeiro, a definição do assunto. O tema da palestra é o ensino religioso dos pais apostólicos até a Reforma. Então nós precisaremos definir melhor o assunto e para em seguida podermos falar sobre a questão do ensino, da educação na igreja antiga, depois na igreja medieval e por fim na igreja reformada, primeiro com Martinho Lutero, depois com Filipe Melanchthon e em seguida com João Calvino. Ok? Podemos prosseguir? Ir adiante, tratando da definição do assunto, né? É ensino religioso ou educação cristã? A expressão ensino religioso, meus irmãos, ela é usada para se referir a uma disciplina específica que trata dos fundamentos, costumes e valores de uma determinada religião ou de mais religiões, mais de uma religião, tá? Quando nós falamos de educação cristã, nós estamos nos referindo ao ensino formal, em ambiente escolar, mas sob uma perspectiva cristã. Então aí está a diferença. Se no colégio existe a disciplina ensino religioso, sendo esse colégio um colégio cristão, talvez ele vai tratar mais dos fundamentos, costumes e valores da religião cristã. Mas ele pode também trabalhar fundamentos, ensinos e valores de outras crenças religiosas. Quando nós falamos de educação cristã, nós estamos falando da educação formal. Português, matemática, física, ciências, mas sob uma perspectiva cristã.
Então, um colégio confessional cristão, naturalmente ele vai organizar o seu currículo sob uma visão de mundo cristã. A visão cristã de ciência, das ciências e de todas as outras disciplinas. Aqui, quando nós colocamos no tema ensino religioso, estamos com isso pretendendo expressar a mesma ideia de educação cristã. A educação cristã dos líderes pós-apostólicos até o período da Reforma. Pode passar, por gentileza? Ok, pode passar adiante. Vamos falar aí sobre a igreja antiga, a questão da educação, do ensino na igreja antiga. A primeira ferramenta educacional dos cristãos foi a chamada escola catequética, tá? Catequética vem de catequese, o ensino, a proclamação do Evangelho, tá? Então, essa escola tinha a finalidade de preparar os candidatos para o batismo. A origem dessa expressão catequética vem do verbo grego catequel. Quando eu digo que é o ensino, a instrução do Evangelho, naturalmente o sentido original da palavra catequel, do verbo catequel, não é a instrução necessariamente do Evangelho, mas nas cartas de Paulo, o verbo catequel se tornou um termo técnico para se referir à instrução na fé. Sempre que ele utiliza a expressão catequel, ele está falando de instruir alguém na fé. Por isso que ficou vinculada a ideia de catequese à instrução nos rudimentos do Evangelho da fé cristã. Ali se encontra a questão da origem da expressão, né? Pode passar adiante. Em vários lugares surgiram classes para catecúmenos. Catecúmenos são aqueles que estão se achegando à fé cristã, aqueles que receberam Cristo como Senhor, eles são novos crentes, eram chamados de catecúmenos, né? Em vários lugares surgiram classes para catecúmenos, cuja instrução podia se estender até por 3 anos. Era um período de treinamento e de teste antes da aceitação plena na igreja. Os candidatos nesta classe de catecúmenos deviam passar por 3 estágios. Os ouvintes, que eram aqueles interessados na fé cristã. Os ajoelhados, que eram aqueles que permaneciam para as orações depois que os ouvintes, que os interessados nos assuntos relacionados à fé cristã, já tivessem ido embora. E por fim, os escolhidos ou eleitos, que eram candidatos efetivos ao batismo. Após o batismo, havia uma instrução adicional sobre os sacramentos, né? Muito especialmente a questão da Eucaristia, da ceia e outros tópicos da fé cristã. Pode passar. Já no ano 179, né, vai surgir a primeira escola catequética em Alexandria. Ano 179, século II depois de Cristo. E por que surge essa escola em Alexandria, que era uma cidade considerada um dos centros intelectuais do mundo antigo? Por causa daquilo que está exposto ali no slide. Houve um casamento da fé cristã com a filosofia grega. E aí surgiram estruturas educacionais com currículos mais abrangentes para atender as pessoas cultas que estavam se achegando à fé cristã. Em princípio, quando o cristianismo surge, ele vai ganhar muito espaço entre as pessoas de camadas mais pobres, pessoas sem muita instrução, né? A gente observa que o movimento inicial cristão foi um movimento que surge com Jesus, onde ele chama alguns pescadores, tinha um coletor de imposto, tinha um tesoureiro muito bom de matemática, mas que acabou saindo do grupo, né? O nome dele é Judas Iscariotes, e outras pessoas, mas que em sua maioria era formado por pessoas
pessoas simples. Tá? Depois tem a conversão de um grande rabino, né? Saulo, natural de Tarso. Ele, por ter uma cultura mais elevada, conseguiu levar o Evangelho a centros intelectuais. Paulo pregou em Atenas, Paulo pregou em Roma, mesmo quando preso tinha liberdade para receber as pessoas e proclamar o Evangelho a elas. Então, aos poucos, a fé cristã deixou de ser a fé do público sem nível social e intelectual alto e passou a alcançar essas esferas. Como alcançou essas esferas, houve a necessidade de se criar um currículo mais robusto para atender às necessidades intelectuais destas pessoas. Tá? E aí surge, pode passar, em 179, a famosa escola catequética de Alexandria. Pode passar. Ela surge com Panteno. Panteno era um mestre, um professor de filosofia neoplatônica, e ele então inicia essa escola catequética cristã, e essa escola traz consigo dois grandes mestres, Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria. Eles se destacam no século seguinte como professores dessa escola. Vocês podem ver ali uma imagem de Orígenes de Alexandria. É interessante falar que a primeira grande escola catequética surge num centro intelectual. Havia 3 grandes centros intelectuais no mundo antigo. O primeiro centro intelectual era Atenas, o segundo Alexandria e o terceiro Tarso, onde Paulo nasceu, né? Então daí a gente já percebe que Paulo tinha uma grande formação, mas Alexandria era também um centro intelectual, e Orígenes ele vai beber da fonte de Filo de Alexandria, que era um filósofo judeu helenista, e vai aplicar os seus conceitos. Antes dele, Clemente de Alexandria, que foi professor de Orígenes, já havia aplicado seus conceitos nesta escola catequética. Pode passar, por gentileza? Outras escolas semelhantes surgiram com o tempo. Surgiram as escolas catequéticas em Cesareia, Antioquia, Edessa, Nisibis, na atual Turquia, e em Jerusalém, né? Nós temos então também Cartago, no norte da África, né? Não sei se eu cheguei a colocar Cartago, no norte da África. Então nós temos aí essas escolas catequéticas que passam a dar um estudo mais elaborado, com um currículo mais amplo, visando, objetivando alcançar aquela classe social que tinha uma cultura maior e que, por ter uma cultura maior, exigia um conteúdo mais robusto. Não se satisfazia com um conteúdo mais superficial. Tá? Bem, podemos passar? E agora nós já vamos falar de como estas escolas catequéticas vão perdendo força, como o treinamento vai se tornando menos intensivo com o passar do tempo. No século IV, a igreja ela vai começar a abandonar aquele treinamento formal intensivo para os que se aproximavam da fé cristã, porque o número de pessoas simples, de uma população majoritariamente analfabeta, começou a ser muito grande, de maneira que você dar instruções robustas, associando a fé cristã à filosofia, poderia não alcançar o objetivo de edificar estas vidas na fé cristã. Com isso, as dramatizações rituais dos cultos passam a ter o papel de ensinar devido ao seu rico simbolismo. Tá? O culto, a missa, no caso, os dramas religiosos, a própria liturgia da ceia, da Eucaristia, se tornaram os veículos de educação cristã para essa população que era majoritariamente analfabeta. Então, revisando os pontos dessa educação pós-apostólica, essa educação cristã, nós vamos observar que as escolas catequéticas surgem primariamente com o objetivo de instruir
o indivíduo para o batismo. Só que com o tempo, e aí nós podemos pegar vários exemplos. Eu citei aqui Orígenes, né? É uma figura emblemática, até porque no ano 559, no segundo concílio de Constantinopla, ele recebeu 9 anátemas. Ele já havia morrido, foi uma condenação póstuma, né? Devido a algumas ideias estranhas que ele tinha e outras ideias que ele não tinha, mas que os seus discípulos desenvolveram, e essas ideias acabaram caindo na conta dele. Mas nós temos outras figuras importantíssimas que aliaram a fé à filosofia, né? Clemente de Alexandria, que veio antes de Orígenes, Justino de Roma, o próprio Agostinho de Hipona foi um grande filósofo, e todos eles jungiram fé cristã e filosofia grega, tornando o cristianismo palatável para um grupo de pessoas com uma maior cultura. Mas o efeito reverso não demorou a acontecer, porque ao mesmo tempo que pessoas de um nível intelectual superior se aproximavam do cristianismo, as massas abraçavam a fé cristã, e as massas eram em sua maioria analfabetas. Por isso houve a necessidade de mudar a forma de instrução, e o culto era a principal maneira de instruir, devido à dramatização da Eucaristia, da ceia. Surge também aquilo que é chamado de a Bíblia dos pobres, a ideia de imagens, quadros retratando passagens bíblicas para aqueles que não sabiam ler, e isso vai se tornando aí o padrão simbólico de ensino nas igrejas, tá? Pode passar? Vamos falar agora da igreja medieval. A igreja medieval e a questão da educação. Os principais tipos de escolas que existiram durante a Idade Média são aqueles descritos ali: as escolas paroquiais, as escolas monásticas, as escolas episcopais, as escolas das catedrais, que deram origem às universidades, onde surgiu o pensamento escolástico, que a gente já vai ver o que é esse pensamento escolástico. Podemos passar? Pode passar. As escolas paroquiais. As escolas paroquiais tinham suas origens nas antigas escolas de catecúmenos, que eram as escolas catequéticas, tá? Que visavam instruir o indivíduo para o batismo. Elas surgem, mas elas passam a incluir outros elementos em seu currículo, tá? Era feito um estudo pormenorizado dos 10 mandamentos. Havia também no seu currículo conteúdo relacionado aos 7 pecados mortais, às 7 virtudes cardeais, o credo dos apóstolos, que nós sabemos que não foi escrito pelos apóstolos, ele tem origem no século II, mas representa a fé dos apóstolos, a fé apostólica, né? Como o credo tem 12 tópicos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Aí você vai ver todos os 12 tópicos. Por ter esses 12 tópicos, passou a ser considerado uma obra dos apóstolos, tá? Que teria surgido inclusive no dia de Pentecostes. Isso é uma tradição, tá? É como se fosse um jogralzinho de igreja. Cada apóstolo levantava com um tópico do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí Pedro levantava: Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, enfim. Mas essa ideia, claro que não é uma ideia que se sustenta. Bem, então havia o estudo dos 10 mandamentos, dos 7 pecados mortais, as 7 virtudes cardeais, o credo dos apóstolos, e também um estudo mais pormenorizado da oração do Senhor, conhecida como Pai Nosso, oração que se encontra nos Evangelhos, né? Bem, prossigamos. Depois vem as escolas monásticas, que foram os principais centros de atividade intelectual entre os anos 500 e 1000. As escolas monásticas, elas têm um papel fundamental. Elas preservaram o legado cristão antigo para nós hoje, porque nos períodos de perseguição,
o movimento monástico ele não só produziu textos, como preservou textos antigos em seus monastérios. Tá? Então ela é muito importante e elas ofereciam educação formal para os jovens que entravam nas ordens. Tá? Hoje nós não temos aí as ordens franciscana, beneditina, domiciana. Então, quando um indivíduo ia entrar numa ordem, ele recebia a educação formal nas escolas monásticas. Pode passar, por gentileza? Essa figura que vocês estão vendo é Carlos Magno, é a figura de Carlos Magno. Quando eu falei aqui que as escolas monásticas foram as principais escolas de centro intelectual no período entre o ano 500 e 1000 aproximadamente, esses 3 primeiros séculos, de 500 a 800, foi um momento difícil, onde a educação sofreu um grande abalo, entre os séculos 6 e o século 8. E aí Carlos Magno, ele se dedica a desenvolver durante o seu reinado o aspecto cultural, buscando fortalecer a educação. É interessante, quem conhece a história, que Carlos Magno ele foi coroado pelo Papa como imperador do Ocidente. O Ocidente já tinha sido derrotado lá por volta de 476, salvo engano. E então o Ocidente não tinha um representante imperial. E aí ressurge o Império Ocidental com Carlos Magno, mas ele, na verdade, com alguns antecessores, mas ele é finalmente coroado pelo Papa. E isso tem uma implicação eclesiástico-política muito grande. Quando o Papa coroa um imperador, ele está dizendo para o imperador o seguinte: eu sou a autoridade final. A igreja é a autoridade final, porque foi a igreja que entronizou o imperador. Há relatos de que Napoleão se recusou a ser coroado pelo Papa. Quando o Papa foi coroado, ele deu um passo atrás, pegou a coroa e colocou sobre a sua própria cabeça, como que dizendo: a minha autoridade civil não está subordinada à sua autoridade religiosa. Isso é só a título de curiosidade, né? Mas houve verdadeiramente um grande abalo na educação entre os séculos 6 e 8, e Carlos Magno se dedica então a fortalecer a educação. E por causa dessa preocupação dele com a parte cultural, com o aspecto cultural, esse período ficou conhecido como Renascença Carolíngia. Carolíngia vem de Carlos, e Renascença é uma referência ao movimento que aconteceria depois. Lá no início do século XIV, lá por volta do século XIV na Itália, há um movimento que nós chamamos de Renascimento, que é um movimento cultural que busca retomar os valores clássicos, né? E por ser um movimento que privilegiou a cultura, as artes, tudo isso, os historiadores, quando olham para Carlos Magno, conseguem antever nele aspectos do Renascimento do século XIV. E por isso chamam o seu período de período da Renascença Carolíngia, porque ele também valorizou os aspectos culturais que posteriormente foram valorizados durante a Renascença. Tá? Um dos principais pensamentos de Carlos Magno é que cada cidade deveria ter pelo menos uma escola, né? Cada cidade deveria ter pelo menos uma escola. E aqui eu transcrevi um decreto dele que fala da sua preocupação com a educação como sendo uma prioridade, né? O decreto diz que os ministros do altar de Deus adornem o seu ministério mediante bom comportamento, bem como as outras ordens que observam uma regra e as congregações dos monges. Imploramos-lhes que levem uma vida que convenha à sua profissão, como Deus mesmo ordenou no Evangelho.
Que vossa luz brilhe diante dos homens, de modo que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Pode passar? De modo que, por nosso exemplo, muitos sejam levados a servir a Deus, que ajuntem e reúnam ao redor de si, não só filhos de condição servil, mas também filhos de homens livres. Que sejam estabelecidas escolas, olha a preocupação de Carlos Magno, que sejam estabelecidas escolas em que os meninos aprendam a ler. Estamos falando de uma época onde a taxa de analfabetismo era muito grande. Tá? Que sejam estabelecidas escolas em que os meninos aprendam a ler, que corrijam cuidadosamente os salmos, os sinais de escrever, os hinos, o calendário, a gramática, em cada mosteiro ou diocese, bem como os livros católicos, a preocupação da correção desses textos, de modo que, por nosso exemplo, muitos sejam levados a servir a Deus, que ajuntem e reúnam ao redor de si não só filhos de condição servil, mas também filhos de homens livres. Ou seja, a educação ela é tanto para os livres quanto para aqueles de condição servil. Tá? Que sejam estabelecidas escolas em que os... pode passar adiante, por favor. Pois muitas vezes os homens desejam orar a Deus com propriedade, mas oram mal por causa dos livros incorretos. Por isso que ele vai insistir que sejam corrigidos os salmos, os sinais de escrever, os hinos, os calendários, a gramática, em cada mosteiro ou diocese, bem como os livros católicos. As pessoas oram mal porque os livros levam elas a orarem mal. Tá? Muitas vezes os homens desejam orar a Deus com propriedade, mas oram mal por causa dos livros incorretos. E não se permita que simples meninos os corrompam na leitura ou na cópia. Se o saltério, o evangelho e o sal devem ser copiados, que a cópia seja feita por homens de idade madura e com o máximo de cuidado. A preocupação de manter o documento íntegro para que o aprendizado seja correto. Ok? Pode passar adiante. Agora a gente vai falar rapidamente das escolas episcopais e das catedrais, para depois nos determos sobre aquilo que talvez seja o ápice educacional da Idade Média, que são as universidades. Mas, quanto às escolas episcopais e as catedrais, nós temos aqui a seguinte informação. Com o aumento das cidades, surgiram as escolas episcopais, que visavam a formação do clero secular, não era o clero religioso. Tá? E, posteriormente, as escolas das catedrais, escolas urbanas que alargaram seus estudos. Okay? O estudo nas escolas das catedrais era mais amplo, o currículo era mais largo. Pode passar? E aí então surgem as universidades. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu considero bastante importante. Quantos de vocês já ouviram que a Idade Média é a Idade das Trevas, a Idade da Ignorância, o período da história onde mais obscuridade e coisas absurdas houveram e pouco avanço científico, filosófico e tecnológico? Quantos já ouviram isso na escola? Levantem a mão assim. Há um propósito em desvalorizar tudo quanto é conquista cristã. É um propósito deste mundo, é o sistema desse mundo orientado pelo príncipe desse mundo, que não é outro senão Satanás. Então, qualquer tipo de contribuição cristã vai ser sempre colocada em xeque. Porque houve as horrendas cruzadas. Ninguém está dizendo que as cruzadas da Idade Média foram... Jesus teria aceito, endossado, promovido tal movimento. Não teria. Mas não se pode negar que na Idade Média surgiram muitos pensadores brilhantes, e que a própria ideia de universidade surge em contexto cristão. Ok? Quando hoje nas universidades não dão espaço para qualquer que se posicione com uma visão cristã mais conservadora, as universidades estão rasgando e cuspindo em sua origem.
As universidades surgem nas catedrais, na Idade Média, surgem nos prédios anexos das igrejas da Idade Média. Tá? Outro aspecto importante, muitas descobertas foram feitas nesse período, não poucos. Filósofos e pensadores do calibre de Anselmo da Cantuária, como nós vamos ver daqui a pouco, São Tomás de Aquino, talvez a mente mais brilhante que já tenha pisado no Ocidente, Bernardo de Claraval e tantos outros pensadores surgem e trazem os seus pensamentos extremamente profícuos na Idade Média. A expressão média de Idade Média, na verdade, é uma expressão meio pejorativa. Existe a Idade Antiga e quem batizou a Idade Média de Idade Média julgava viver na Idade Contemporânea. Como chamar a idade que vem depois da Idade Antiga e antes da Idade Contemporânea? Não teve nada de importante que aconteceu, esse período é um período de obscuridade, ignorância e trevas. A Idade Média, média está no meio, está entre a Idade Antiga e a Idade Contemporânea. Desconhece a profundidade intelectual da Idade Média. Tá? Pode passar. A Idade Média aí vem com as universidades. Eu vou pedir para voltar. Isso. As escolas das catedrais se originaram nas primeiras universidades do século XII. Aí nós temos Paris, Oxford e Bolonha como sendo as 3 primeiras cidades a abrigarem universidades. Né? Lembrando que nas universidades hoje você só encontra o curso de teologia em universidades como PUC, Faculdade Batista e outras faculdades aí que têm algum vínculo com alguma associação religiosa. Né? Me parece que está surgindo agora outras, mas a teologia foi colocada de lado por bastante tempo, por muito tempo. E na Idade Média se pensava justamente o seguinte: a teologia ela é a rainha das ciências e a filosofia sua serva. Hoje a filosofia está ali como uma das rainhas das ciências e a teologia é o patinho feio. Foi colocado de lado. Mas não era assim. Né? As universidades tocavam a formação intelectual e profissional do indivíduo. Todos os estudantes faziam curso de artes liberais. Seria como que a primeira parte do ingresso na universidade era esse curso de artes liberais. Pode passar adiante. Havia o grau de bacharel, como há hoje, chamado trivium, incluindo estudos de gramática, retórica e dialética. Aqui a preocupação é em conhecer a língua e saber se expressar, ser um orador, ser capaz de fazer discurso na língua que foi aprendida. Então, a gramática e a retórica e dialética como a arte de comunicar. Tá? O grau de mestre acrescentava estudos nas áreas de aritmética, geometria, música e astronomia. Música era uma disciplina que fazia parte do contexto da matemática. Né? Hoje, a pessoa estuda música à parte, mas antigamente música era um conteúdo dentro da matemática. Okay? E havia ainda estudos avançados em teologia, medicina e direito, o que corresponderia ao doutorado hoje em dia. Pode passar, por gentileza? E é dentro desse contexto medieval que surge o que nós chamamos de escolasticismo, tá? Que é a tentativa de usar a razão em benefício da fé. Tá? Ou, parafraseando Agostinho, é a fé em busca de compreensão racional, compreensão que passa pelo viés da cabeça, não apenas o crer do coração. Tá? Foi o escolasticismo que introduziu a lógica aristotélica na educação ocidental. Aristóteles ele viveu antes de Cristo, naturalmente, no período clássico, e depois do cristianismo patrístico, Agostinho ele traz para dentro do cristianismo alguns conceitos platônicos e funde com a fé cristã, platonismo e cristianismo. É assim que Agostinho explica, por exemplo, a origem do mal. O que é o mal?
O mal não é uma substância. O mal é a privação do bem. O mal é a ausência do bem. Isso é um conceito neoplatônico. Agostinho tinha cristianizado Platão. Na Idade Média, em especial com Tomás de Aquino, quem é trazido para dentro do cristianismo é Aristóteles. Ele cristianizou Aristóteles, né? Tomás de Aquino pegou Aristóteles e batizou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se apropriando das suas ideias, inclusive para desenvolver a sua ideia de que é possível chegar ao conhecimento de Deus através do uso da razão. Aí vem as 5 vias de Tomás de Aquino, que o tempo não permite trabalhá-las uma por uma aqui. Pode passar? Um aspecto ruim da educação medieval é que suas escolas eram majoritariamente, quando eu digo majoritariamente, eu não digo que todas elas eram assim, mas que em sua grande maioria elas eram reservadas para a formação do clero e da nobreza. Isso fazia com que a taxa de analfabetismo continuasse muito grande, porque não visava alcançar toda a sociedade. A instrução ela era reservada para um público mais específico, o que muda com a reforma, que é a última parte da minha fala, a igreja reformada e a questão do ensino e educação. Tem uma citação do meu livro Fé e Educação, eu aproveito para fazer minha promoção pessoal aqui, minha propaganda. Quem quiser adquirir está ali atrás, em valor promocional, apenas R$ 25, e você terá o tema aqui apresentado de maneira mais ampla e robusta. Tá? Com a postura humanista frente ao saber e as denúncias feitas pelos reformadores aos abusos da igreja, as escolas e universidades dominadas pelo papado caíram em descrédito. O método escolástico era questionado. O vinho novo do humanismo renascentista e da reforma protestante já não podia ser contido nos velhos olhos do medievalismo católico. Por isso houve grande deserção das universidades e escolas. Tá? O que acontecia? Acontecia que dentro do ensino escolástico medieval havia uma preocupação em se usar a filosofia em benefício da fé, mas diversas outras artes, ciências do conhecimento eclodiram com o Renascimento, ganharam novo fôlego com o Renascimento, e então somente utilizar o método escolástico da filosofia, da razão para dar suporte à fé, ignorava diversos outros aspectos que o Renascimento trouxe, como as ciências humanas e outros valores que seriam úteis à educação. Isso fez com que, diante da denúncia dos reformadores acerca das escolas presas ao papado, presas a esse método escolástico, ou que visava a educação só de um grupo determinado, essas escolas caíssem em descrédito. Pode passar, por gentileza. E aí nós temos a importantíssima figura de Martinho Lutero, reformador alemão. Erasmo de Roterdã chegou a acusar Lutero de ser o responsável pela evasão escolar, mas a verdade é que não era isso, tanto é que Lutero promoveu uma proposta educacional juntamente com Melanchthon, com seu companheiro, que influenciou não somente a Alemanha, mas toda a Europa. Né? Lutero disse que a culpa da evasão escolar não era dele, a culpa era do diabo, porque o diabo é o maior inimigo da ignorância. Okay? Ele teve uma contribuição muito grande para a educação quando ele passou o seu período de exílio no castelo de Wartburg, assim que ele sai da dieta de Worms e é ali sequestrado pelo Frederico e colocado em segurança no castelo de Wartburg. Ali ele passa 10 meses traduzindo o Novo Testamento, depois a Bíblia toda é traduzida, e essa tradução dele da Bíblia contribuiu muito para a educação. Por quê? Porque a população, pode passar, era em sua maioria analfabeta. Ela não conhecia a sua língua, a gramática da sua língua. Ela falava, mas não escrevia, naturalmente, como as pessoas que não são alfabetizadas. E a Bíblia, ela estava sob o domínio do clero romano. Os padres, eles faziam suas homilias em latim. O povo era religioso, eles tinham curiosidade, eles queriam conhecer a palavra de Deus. Quando Lutero traduz para o alemão, isso incentivou
a população analfabeta a buscar a alfabetização. Esse povo foi encorajado à alfabetização para ler a palavra de Deus. Essa foi a primeira grande contribuição de Martinho Lutero para a educação. Pode passar, por gentileza? Ele escreveu muitas obras, mas 3 merecem destaques como obras educacionais. A primeira é aos conselhos de todas as cidades alemãs para que criem e mantenham escolas. Aqui Martinho Lutero está colocando a educação sob a responsabilidade estatal. O Estado tem a obrigação de manter escolas, de criar e de manter escolas. Por isso que Martinho Lutero é considerado como o fundador do sistema público de educação. Se hoje nós temos escolas estaduais, municipais, isso começa com a iniciativa da reforma, em especial de Martinho Lutero, de exigir que o Estado promova a educação. Tá? Outra obra trata da educação religiosa voltada para o público mais infantil, que é o seu Catecismo Menor, publicado em 1529, e também uma obra que ele dirige para os pais, dizendo que, como é obrigação do Estado e da Igreja educar, também é obrigação dos pais, uma prédica para que se mandem os filhos à escola. Então, a contribuição de Lutero está na tradução da Bíblia para o alemão, incentivando o povo a se alfabetizar para ler a palavra de Deus, está em entender que o Estado tem a obrigação de oferecer educação, que as crianças devem ter acesso a essa educação e que os pais têm também o dever de levarem os seus filhos à escola. Pode passar, por gentileza. Outra contribuição de Lutero à educação foi colocar a escola sob a responsabilidade estatal, juntamente com a constante exortação aos pais sobre o dever de conduzir seus filhos a ela. Pode passar, por favor. Nós temos aqui uma citação mais longa, um pouco de Lutero. Ele diz: em minha opinião, porém, as autoridades têm o dever de obrigar os súditos a mandarem seus filhos à escola, pois, na verdade, é dever dela preservar os ofícios e estados supramencionados para que no futuro possamos ter, olha a preocupação dele, pregadores, juristas, pastores, escritores, médicos, professores, dentre outros. Se não tiver educação, nós não teremos essas profissões, pois não podemos prescindir deles. Pode passar. Continuando a citação de Lutero: se podem obrigar os súditos capazes a carregar lanças e arcabuzes, escalar os muros e outras coisas mais que devem ser feitas em caso de guerra, quanto mais podem e devem obrigar os súditos a mandarem os filhos à escola. Ele está dizendo: se você pode obrigar os súditos a participar de guerra, a guerra é muito maior contra a ignorância. E aí ele prossegue e finaliza: porque aqui se trata de uma guerra pior, a guerra contra o infamão diabo, cujo propósito é sugar solapadamente cidades e principados, esvaziando-os das pessoas capacitadas até retirar o cerne, deixando apenas uma casca vazia de pessoas inúteis, as quais podem manipular e usar a seu bel prazer. Ele vai dizer isso em uma prédica para que se mandem os filhos às escolas. Tá? Vamos prosseguir então, falando de Melâncton, rapidamente, a gente já está terminando. Ele foi um cooperador de Lutero. Pode continuar. Com 14 anos, ele já era bacharel em letras pela Universidade de Heidelberg. 2 anos depois, ele recebe o grau de mestre em Tübingen. Pode passar. E escreveu diversos livros didáticos. Passa mais uma vez que o 2 veio antes do 1. Obrigado. Ele escreveu diversos livros didáticos, mas 2 livros merecem destaques. Um voltado para a educação linguística e outro para a educação teológica. Os rudimentos da gramática grega. Tá? Ele foi professor de grego da Universidade de Wittenberg. E ele escreveu essa gramática que foi amplamente usada no ensino do grego. E escreveu também a primeira obra de teologia sistemática da Reforma, que é a sua obra Locum Comunis, ou Lugares Comuns, que foi publicada recentemente pela editora Sinodal. Tá? Essa obra foi utilizada não somente pelos protestantes, mas como Melâncton tinha um tom bem moderado, bem tranquilo, até os católicos usavam a obra dele. Tá? Depois, Calvino vai escrever as Institutas da Religião Cristã,
que é a teologia sistemática definitiva da Reforma, e aí suplanta a obra de Melanchthon. Ele assumiu a cátedra de língua e literatura grega em Wittenberg aos 21 anos e ainda foi o autor dos artigos promulgados como regulamentos escolares da Saxônia. Tá? Ele escreveu os artigos que se tornaram lei na Saxônia quanto à educação, por isso Monroe vai chamá-lo de fundador do sistema escolar moderno. Pode passar. A influência dele se fez perceber em 56 cidades. Muitas escolas, além de 12 universidades, contaram com a sua ajuda, a sua reforma curricular, e Melanchthon assim é chamado de forma justa de o ministro da educação de Lutero. Okay? Por fim, acho que ainda tem uns 5 a 3 minutinhos, né? Tem 5 minutinhos. Vamos falar dessa figura emblemática, enigmática, adorada por muitos e odiada por tantos outros, que é João Calvino, o reformador francês, cuja proposta educacional era muito bem definida. Ele entendia que a educação ela estava ali para formar cidadãos que pudessem servir na esfera civil e na esfera eclesiástica. Tá? Formar cidadãos para exercer liderança na igreja e no Estado. Olha aquela figurinha bonitinha dele, né? Isso, João Calvino, salve, salve. Ele foi responsável por grandes progressos na educação de Genebra. Em 1536, ele levou ao Conselho Municipal de Genebra uma proposta educacional que visava a criação de uma escola que atendesse a todas as crianças, inclusive aquelas crianças mais pobres que receberiam gratuidade. Por isso que nós vemos nos reformadores, em Lutero, ao colocar a responsabilidade estatal de manter as crianças na escola, em Calvino, de oferecer estudo às crianças pobres gratuitamente, aquelas que não podem pagar. Por isso se vê nos reformadores a ideia de que eles foram incipientemente os fundadores do sistema público de ensino. Tá? Os esforços dele, de Calvino, foram coroados com o Collège de la Rive, que abarcava uma grande quantidade de crianças, inclusive crianças pobres. Mas Calvino teve um problema político em Genebra por volta de 1538. Os libertinos estavam reclamando das posturas disciplinares de Calvino na igreja de Genebra e disseram o seguinte: nós não expulsamos um padre genebrino daqui para chamar um pastor estrangeiro francês que ia dizer o que é certo e o que é errado. Calvino não queria deixar um grupo participar da Eucaristia, da Santa Ceia, porque não viviam de maneira condizente. Isso levou a um problema político e ele foi exilado para Estrasburgo, onde ele ficou de 1538 a 1541. Mas esse exílio foi extremamente benéfico, porque Estrasburgo era uma das cidades que mais valorizava a educação e tinha ideias muito bacanas que Calvino trouxe para Genebra, quando o próprio governo de Genebra implorou para ele voltar. O governo de Genebra viu que as exigências disciplinares de Calvino estavam certas e se não desse ouvido a isso, se não fosse dado ouvidos às exigências disciplinares dele, Genebra se tornaria uma bagunça. Então eles pedem para Calvino voltar e aí Calvino ele retoma a sua função em Genebra e com as suas ideias vindas de Estrasburgo ele vai propor uma reformulação do sistema educacional. Foi com Calvino que surgiu uma escola para meninas, a Casa de Pierre Joly. Em 1558 ele conseguiu reformar o sistema educacional de Genebra e as escolas passaram a ficar sob a responsabilidade dos pastores das 4 paróquias onde as escolas funcionaram. Em o currículo incluía francês e latim, dentro da literatura clássica, Virgílio, Ovídio e Cícero. Aprendiam também a língua grega, a arte retórica e a dialética, além de estudar o Novo Testamento no grego e os salmos em francês mesmo. Mas a maior contribuição de Calvino à educação foi, sem sombra de dúvidas, a Academia de Genebra, fundada em 1559. A Academia de Calvino se tornou, então,
modelo para as outras escolas da Europa. E aí você pode perceber hoje como o legado permaneceu, o legado ficou. Né? Conceitos educacionais do reformador de Genebra influenciaram algumas das principais universidades do Ocidente que estão em atividade hoje, como a Universidade de Harvard, Yale e Princeton. Ok? Então é isso, pessoal. Acho que eu acabei na marca, né? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado aí pela luta contra o sono depois do almoço. Eu sei que é terrível, mas os irmãos foram muito caridosos, prestando atenção naquilo que eu tinha para falar. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Guilherme.